A pergunta é: quem será o titular no Clássico Grenal? Renato Portaluppi ganhou o reforço de Natan Fernandes no primeiro treino da semana, que a gente mostrou com imagens ontem. Quem vai ser o titular? Gustavo Nunes ou Natan Fernandes? A estratégia para o Clássico Grenal. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Renato Portaluppi pode montar uma equipe com 3 zagueiros, ou 4 volantes, ou com 3 atacantes de mobilidade. Deixando o Diego Costa no banco, deixando o próprio JP Galvão no banco, deixando André Henrique no banco. Como assim 3 atacantes de velocidade? Pois é, eu já escutei de alguns colegas que Renato pode tentar surpreender a equipe do Internacional e jogar com Pavon, Gustavo Nunes e Natan Fernandes desde o início da partida. Também é verdade que se ele faz isso, ele queima possibilidades para segundo tempo, porque daí no segundo tempo ele vai ter que tirar algum deles para botar o Bessosi ou o Galdino ou o próprio André Henrique. Ele perde poderio ofensivo se ele largar os 3 de cara no jogo. O Pavon, o Gustavo Nunes e o próprio Natan Fernandes. O porquê que a gente está falando disso? Porque o Natan Fernandes na base ele estava jogando de 9 ou falso 9. E esta é uma possibilidade bem grande. A outra possibilidade é Cristaldo de falso 9. E aí jogando com Gustavo Nunes ou Natan Fernandes e Cristian Pavon, esse titular absoluto. É Cristian Pavon e mais 10, né? É aquela velha história. É Pavon e mais 10. Renato tem muitas possibilidades para o Clássico Grenal. E o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar aqui que há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente não tinha esta perspectiva e eu estava colocando em todos os vídeos que o Grêmio iria ser goleado pelo Internacional. E seria mesmo. Se o Natan Fernandes não voltasse, se o Gustavo Nunes não tivesse confirmado aí nos últimos jogos, se o Pavon não tivesse sido contratado, se o JP Galvão tivesse naquela nhaca, parece que tá tirando a nhaca, se o Diego Costa não tivesse em Porto Alegre, se o Duqueiroz não tivesse sido contratado, o Grêmio teria que ir de Natan Pescador. Sem condições. O Grêmio seria dominado, seria goleado, seria amassado pelo Internacional. É um fato. Mas o Grêmio agregou. O Grêmio teve o Natan Fernandes recuperado. O Grêmio descobriu o Gustavo Nunes, uma joia que vai ser estrela do futebol mundial. O Grêmio contratou o Duqueiroz, que será, anota aí, um dos melhores volantes no futebol brasileiro no ano. O Grêmio trouxe o Diego Costa, que parece querer muito, muito. E o Grêmio trouxe Cristian Pavon. É uma pena que o Grêmio não tem Jefferson Soteldo já para este Clássico Grenal. É uma pena. É uma grande pena. Porque aí sim, de fato, o Grêmio poderia jogar contra o Internacional com o chamado falso 9. Daria para jogar com Pavon, Soteldo e Gustavo Nunes. Daria muito para jogar assim. E aí, o Internacional estaria em apuros. Estaria muito em apuros. Porque eu jogaria o Soteldo lá do lado do René, eu jogaria o Pavon de falso 9 e o Gustavo Nunes na dele e pra cima deles. Mas a sorte do Internacional é que o Soteldo está machucado e ainda demora para retornar. O Grêmio cresceu, o Grêmio ganhou possibilidades e a pergunta é: quem joga? Natan Fernandes ou Gustavo Nunes? Ou Renato irá surpreender e vai começar com os 2 garotos, tirando o centroavante e jogando com o falso 9? A pergunta tá solta, a pergunta está aí. E aí?
O que você acha melhor? Deixar o Diego Costa pro segundo tempo e começar com os 3 garotos. Garotos não, né? 2 garotos e ele, a sensação do momento, Cristian Pavón. Deixa o like. Um abraço. Valeu. Fui!